Essa não é só uma estátua, é uma narrativa que nos traz sussurros de outros tempos, sussurros que nos contam histórias soterradas que nos foram roubadas. Falar de Ambrósio não é só falar de um tempo distante, é também redimir os corpos dos que tombaram, dos que pereceram física e simbolicamente em batalhas imemoriais, seja no campo ou no imaginário. Este monumento, ao mesmo tempo que rememora um passado, ilumina um outro futuro e me conecta ao tempo presente. Esta memória é uma ferramenta para modificar o futuro. E as formas de recuperar essa memória não é somente através dos documentos oficiais da coroa portuguesa. Ela tem toda uma possibilidade também de ser recuperada e ser respeitada quando nós buscamos outros viés de contar essas lutas, que é também a partir da oralidade. Ele não morre, ele consegue fugir, inclusive deixando aqui 2 potes de ouro. Ele, antes de fugir, ele enterra essa fortuna que ele tinha em ouro. Tem um tesouro do Ambrósio, uma lenda existente, e com isso vários caçadores de tesouro, né? Teve até pessoas que morreram em busca desse tacho. Na nossa região, margem direita do Rio Grande, tem a comunidade Zona Rural do Segredo. É sempre contar para nós que tinha um pote de ouro enterrado, achar que é do branco, do explorador de riquezas, mas na realidade é o ouro do Nego Ambrósio e de seus aquilombados, da Rio das Guerras, foi enterrado. Se você não tem direito à história, se você não tem direito à memória, e se não é você que conta a sua história, se não é você que recupera a sua memória, é evidente que quem está no poder dizendo sobre a memória do outro, né, sobre a história do outro, né, fica muito complexo para séculos depois recuperar-se, né, recuperar parte dessa história, dessa memória. E naturalmente que a bibliografia, os textos coloniais, né, a academia, né, durante muito tempo, né, ofuscou figuras históricas que lutaram pela liberdade, como o rei Ambrósio. Quando estudamos a história de Minas na escola, aprendemos sobre a descoberta das minas, a febre do ouro, seguindo para a Guerra dos Emboabas em 1709 e saltamos para a Inconfidência Mineira, como se nada tivesse ocorrido nesse intervalo. É curioso que, a despeito de toda a opulência do ouro e diamantes, da célere urbanização e do florescimento artístico e intelectual que se deu nas minas, nada é falado sobre a vida no campo e as questões agrárias. Pior ainda, nada é falado sobre o grande extermínio que se cometeu sobre os povos nativos e quilombolas de Minas Gerais. A história é escrita pelos vencedores, e se engana aquele que pensa que a violência da colonização ocorre apenas no plano físico e material. A história é um campo em disputa e a violência é também simbólica e memorial. A mamãe não gosta de casca de coco no terreiro, só para não lembrar do tempo do cativeiro. Nós crescemos aprendendo que devíamos esquecer. Nossos pais, nossos tios, nossos avós, em muitas regiões, pensavam que esquecer esse passado era mais importante do que relembrá-lo. A única imagem que eu tenho do meu tempo de adolescência na escola era de 4 negros puxando uma senhora branca em uma liteira. Era essa visão que eu tinha do nosso povo. Recuperar a figura histórica de Ambrósio, ela é fundamental enquanto representação social, enquanto representação dos nossos antepassados, dos nossos ancestrais, para moldar nos tempos de hoje nova capacidade de lutas, essas lutas que são permanentes, né?
Lembrar do que houve a memória, disputa do que se passou, deixou a verdade embolada, a voz que venceu espalhou. Ao longo do século XVIII, o nome Ambrósio figurou em diversas correspondências oficiais, em cartas de sesmarias, toponímias, nomes de fazenda e no imaginário popular, sendo inclusive aludido pelo poeta inconfidente Tomás Antônio Gonzaga em suas cartas chilenas. Pelo que vemos na documentação, na historiografia e mesmo na memória regional, estes quilombos, atribuídos ao nome de Ambrósio, eram muito populosos, organizados e respondiam a um rei, que seria o próprio Ambrósio. Ainda mais, o quilombo do Ambrósio parece ter sido desbaratado uma época e ressurgiu em outra área décadas depois. A gente se pergunta o porquê e como essa figura tão vultuosa desapareceu da nossa história. E para compreender essa história é preciso entender como se deu a ocupação e formação do território mineiro. Nos últimos anos do século XVII, expedições autorizadas pela coroa portuguesa deram notícia da descoberta de muito ouro na região mais ocidental e ainda despovoada da colônia. Ouro em abundância era achado no leito, nas encostas e barrancos dos rios. Com a notícia correndo, um fluxo gigantesco de pessoas vindo de toda a colônia e mesmo do Reino de Portugal vieram às minas em busca de enriquecimento e se iniciou o povoamento e colonização da região. Com a abertura de picadas e caminhos e a rápida urbanização de algumas vilas, o que fez com que Minas Gerais se tornasse muito rapidamente a capitania com maior população de toda a América Portuguesa. A colonização se efetiva com o apossamento das terras, que ocorria via concessão de sesmarias. As sesmarias eram imensas glebas de terra que o governo distribuía a homens ricos para cultivar e povoar ou como recompensa a serviços prestados à coroa portuguesa. Grande parte dessa população que povoou Minas Gerais era oriunda da África, povos de diversas etnias que vieram escravizados e constituíam o único meio de produção, a única força de trabalho que era o trabalho escravo. Os escravos eram propriedade privada do senhor e tinham jornadas de trabalho extenuantes, acomodações precárias e comida racionada. Tinham uma baixíssima expectativa de vida e estavam sujeitos a castigos dos mais variados por parte de seus feitores. Trabalhavam nas lavouras, em serviços domésticos e na mineração. Era uma dinâmica de violência e a população escravizada muitas vezes tentou, individual ou coletivamente, se livrar do cativeiro e dos maus tratos, seja pelo ataque pessoal, por queima de lavouras ou, como na maioria das vezes, pela fuga e a subsequente formação de quilombos. Quilombo é viver em comunidade. E esse viver em comunidade, ele já é anterior à chegada de escravizados nas Américas. O conceito de quilombo, né, desse viver, ele, quando chega principalmente no Brasil, ele vai ter uma outra dinâmica. A dinâmica, né, de escravizados que se revoltam, que empreende fugas pelas matas. E nesse empreender as fugas para as matas, esses ex-escravizados se tornam quilombolas e também passam a coexistir com os indígenas nas regiões que os indígenas habitavam. E eles fogem para o sertão, e o sertão é terra de ninguém, não tem dono. Onde não há instituições, não há segurança, e Portugal ainda não tinha alcançado. A simples menção ao nome sertão já gera medo naquela época, pois é povoado por animais, por negros fugidos, indígenas, até monstros. E toda a área ainda a se povoar era chamada sertão. E um dos mais falados, mais conhecidos e mais temidos dos sertões era o sertão do Campo Grande. Campo Grande é uma região chamada com esse nome no século XVIII e que é uma região enorme, que não tem fronteiras precisas, né? E ela era a designação que era dada para o chamado sertão da comarca do Rio das Mortes,
com sede em São João del Rei, né? Mas que se estendia a oeste e a sudoeste, numa região muito extensa, né? Que em limites atuais a gente poderia enquadrar, né, aproximadamente do Triângulo Mineiro até a Serra da Mantiqueira, na divisa com São Paulo. Essa área que ficava com uma área de fronteira, né, indefinida, sem jurisdição própria, né, ela virou um território fértil para a proliferação de quilombos. O território de Minas era muito grande, porém com poucas vilas, que é onde se tem poder instituído, né? Era um estado ainda em formação e ocupação, com muitos sertões e áreas proibidas. A porção mais ao sul, que hoje compreende o sul de Minas, Campo das Vertentes, uma parte grande da Zona da Mata, né, até a parte central, pertencia à comarca do Rio das Mortes, que tinha apenas 2 vilas: São João del Rei, que era a capital, e Tiradentes, que era responsável pelo Campo Grande. Gomes Freire, na tentativa de manter o seu domínio sobre a região, começou a distribuir sesmarias, mas encontraram aqui uma resistência enorme, porque havia aqui o domínio quase total dos quilombolas sobre as propriedades. E houve logo em seguida, né, por causa desse domínio quilombola, os primeiros proprietários abandonaram as terras. Nos anos 1730, já existem relatos de ataques de quilombos ali nas proximidades de São José, de São João e das povoações mais avançadas que vão ocupar, né, essa porção sul-sudoeste de Minas Gerais. Teve aqui 3 guerras, nomeadas em 1741, 1743 e 1746. Mas não tiveram êxito na Primeira e nem na Segunda Guerra. Então foi uma catástrofe, foram mortos quase na sua totalidade as pessoas enviadas pelo governador. Uma carta da governança de Minas de 1746 noticia que as primeiras campanhas contra os quilombos no início daquela década não obtiveram êxito e alerta para um grande perigo, talvez maior que o de Palmares. Então nessa área, nesse quilombo, nessa área aqui, do Campo Grande, era em torno de 27 núcleos de quilombos confederados, todos confederados com um líder aqui na região. Então, o que se sabe também o que se diz, né, que a população aqui era por volta de 20 mil pessoas. Muito maior que Ambró, muito maior que Palmares, e a área territorial muito maior que a Serra da Barriga, muito maior. Muitos escravizados refugiavam aqui, sabiam, né, conheciam a história, quando não eram resgatados pelos próprios quilombolas, né, que invadiam as fazendas e traziam os escravizados para cá também. Então virou uma confederação mesmo, era bem gigante. Há mais de 20 anos que, em distância da comarca de São João del Rei para a parte chamada de Campo Grande, entre a dita comarca e a de Goiás, principiou a formar-se um troço de negros, a que vulgarmente chamam quilombo. E chegou a tanto que, segundo os melhores cálculos, passaram eles já de 1000 negros e grande número de negras e crias. Unindo este poder, elegeram rei e formaram um palanque. As confederações quilombolas eram um dos maiores terrores da coroa portuguesa. Porque aí sim, né, é pensar na confederação quilombola como um ajuntamento dos diversos mocambos existentes em Minas Gerais, e a reunião, né, de todo esse pessoal assustava a coroa portuguesa. Como se vê em documentos oficiais, estes quilombos se organizaram e se articulavam como uma confederação, respondendo a um quilombo principal com um rei nomeado. O que levou o governo de Minas a ordenar 3 grandes campanhas de conquista do Campo Grande, sendo a primeira promovida em 1746 com mais de 300 homens armados convocados em São João del Rei, Congonhas, Queluz e Prados. Aí sim, Gomes Freire prepara uma armada real, né, que eram soldados fortemente treinados e com artilharia pesada. Houve inclusive o envio de canhões para essa guerra de 1746,
que aí sim elimina o quilombo aqui. Então, essa primeira expedição da segunda metade da década de 1740 é ela que teria topado com o famoso quilombo do Ambrósio. E nesse caso, tratava-se principalmente de um quilombo de grandes dimensões, que era chamado de Quilombo Grande ou posteriormente chamado de Quilombo do Ambrósio, né? Há relatos documentais que indicam a presença de um rei. O rei era o Ambrósio, o rei do Campo Grande. Esse quilombo, né, abrangia, como eu já te falei antes, um limite que ultrapassava o limite de Cristais, atual Cristais. E tinha-se nesse quilombo o controle total do Ambrósio, né? Eles tinham uma rede de espionagem em que os quilombolas faziam a varredura dos locais e tinham os pontos de vigia, que a gente chamava os morros de vigia, que inclusive até hoje conserva-se mesmo os nomes. O ataque veio do Morro das Balas, no atual município de Formiga, para depois vir atacar o núcleo principal do Quilombo do Ambrósio, na Confederação Quilombola do Campo Grande, aqui no município de Cristais. E o que acontece a partir de então aparentemente, não sabemos se esse Quilombo Grande ele irradia para uma outra região, o que possivelmente aconteceu, ou se são novos foragidos que vão para essa região. Ele vai recuar e vai até para a região do Quilombo Pernaíba, onde é o Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba hoje. Nos documentos que a gente tem, ele não morre, ele consegue fugir. Essa expedição ela não resultou numa conquista efetiva do território, né? Já que inúmeras reclamações e denúncias surgem nos anos seguintes. E o Quilombo do Ambrósio vai surgir uma década depois, aproximadamente, em outra área mais a oeste do Campo Grande. Ao longo de 10 anos, muitas denúncias de novas formações quilombolas são formalizadas. Diversas cartas oficiais relatam que ainda havia muitos quilombolas habitando o Campo Grande que precisavam ser dizimados. Em 1752, tem-se notícia de uma comitiva fortemente armada com 200 homens do padre Marcos Freire, que é assaltada por negros nas matas do Campo Grande, que rendem, sequestram e matam seus homens. O clima era de sobressalto e apreensão. Em abril de 1756, o governador José Antônio Freire de Andrade ouve um boato que se espalhou por todas as Minas. Uma insurreição negra assolaria a capitania. Os negros do Campo Grande invadiriam todas as vilas e liquidariam todos os brancos. Este foi o estopim para organizar a segunda marcha de conquista do Campo Grande. Foram convocados como comandantes desta marcha 2 sertanistas que viviam na região de Lavras do Funil, Diogo Bueno da Fonseca e Bartolomeu Bueno do Prado. Esta expedição de 1759 percorreria uma área gigantesca que iria do extremo sul de Minas até o Triângulo Mineiro. Talvez a maior força expedicionária da história da capitania de Minas Gerais, com esse propósito de conquista quilombola, ela vai partir de São João del Rei, ela vai se organizar entre 1756 e 1759. O negócio era tão sério que o governador autorizou Diogo Bueno a prender quem se recusasse a ir na campanha com ele ou a ceder armas, né? E junto nessa missão, ordenando ele a espalhar essa ordem pela região de Lavras e Carrancas. A primeira menção ao nome do Ambrósio se dá somente durante os preparativos dessa segunda expedição, em uma carta às câmaras da capitania de Minas Gerais. E é um mapa curioso porque ele traz uma rosa dos ventos invertida, apontando para o sul. Só é possível interpretar esse mapa porque ele tem um texto na margem descrevendo tanto o trajeto quanto a região como um todo. Aqui vemos a primeira povoação do Ambrósio, ali na região de Cristais, que a gente localiza lá pelos rios e serras. E vemos mais acima o Quilombo do Ambrósio, despovoado, que estaria na região do Triângulo.
Esse mapa aponta os 2 Ambrósios, porém é preciso se atentar que nos informes dos sertanistas dessa campanha da década de 1750 não é citado o nome do Ambrósio nem seu quilombo. Nós estamos aqui no sítio arqueológico tombado pelo patrimônio, que é onde era sediado o quilombo do Ambrósio, chamado Quilombo do Ambrósio. Então aqui era a sede da confederação do quilombo, que teria sido o lugar onde essa liderança comandava esses quilombos. Tem versões que eles teriam vindo de Cristais, né? Teriam tido um ataque por lá e vieram para cá, e que ele não teria sido morto aqui, não teria encontrado o corpo, mas há quem diga também que ele passou por uma emboscada e teria sido morto em Patrocínio, mais para cima, né? Os relatórios dessa expedição e mesmo o mapa de todo Campo Grande atestam que este segundo quilombo do Ambrósio foi encontrado despovoado, confirmando que não houve batalha alguma no dito quilombo. A memória popular sustenta que os vigias de Ambrósio notaram a chegada das tropas inimigas e evacuaram a área. Com o Morro do Espia, que era um local, assim, o morro mais alto que tem aqui, que era um lugar de avistamento. Logo que a expedição começou, esses quilombos enviaram emissários. Isso é um fato muito relevante, né? Chega a ser inacreditável a audácia logística desses quilombos, né? Que mostram um grau de organização que a gente muitas vezes tende a menosprezar, né? Bartolomeu Bueno deixou alguns soldados vigiando os mantimentos do quilombo, enquanto outros saíram a vasculhar a área. Escreveu ao governador informando que os paióis estavam cheios com muitas roças plantadas para o futuro e que seus soldados encontraram alguns poucos quilombolas que foram enviados à cadeia de São João del Rei. Algumas mulheres e crianças lá nascidas, algumas com até 12 anos de idade, o que atestava que Ambrósio estaria implantado naquele local pelo menos desde 1747, o que bate com a data da primeira campanha. O que se diz é que depois do massacre, né, que teriam levado cada par de orelhas salgadas, né, tem essa requinte de crueldade, que era cada par de orelha era um quilombola morto. Com 3.900 pares de orelhas, eu não chego a afirmar que o Pedro Taques está certo, porque eu não tenho como comprovar, mas o número de vítimas foi maior do que se tinha pensado até então. Tem uma carta do governador para o rei de Portugal de dezembro de 1759, em que é dito que o rei do quilombo foi morto. E muitos acreditam era o rei Ambrósio. Recebo aviso de José Antônio Freire de Andrade de que felizmente se haviam destruído alguns quilombos, que eram 3 ou 4, e alguns deles já na capitania de Goiás, todos subordinados ao maior, onde residia a negra corte e o chamado rei a que os mais obedeciam. Ainda não me dá inteira conta, nem refere o número dos mortos. Só sei que entre eles acabaram o chamado rei. Mas a gente não pode afirmar que esse era o rei Ambrósio e nem que esse quilombo era o quilombo da Pernaíba, que é lá em Patrocínio. Alguns pesquisadores sustentam que sim, que era o Ambrósio e o quilombo era esse mesmo. Enquanto que tem outros que falam que esse citado quilombo, né, se localizava na região do Sapucaí do Campo Grande. A gente se pergunta como um nome tão vultuoso até décadas depois de sua morte foi silenciado de forma tão pungente. Ambrósio, fora das várias narrativas mitológicas em torno do seu nome, é alguém que existiu, que resistiu por muito tempo à coroa portuguesa. Diferentemente, por exemplo, de outros, né, personagens que nós temos na história, nós temos uma coisa muito interessante quando nós pensamos em Chico Rei, por exemplo, né? Chico Rei, que para muitos é mito, né, para outros não é mito. Mas a figura do Chico Rei, ela é interessante para a gente pensar
essas conexões de estar lutando pela liberdade, mas não estar desagradando o Estado, não estar comprando guerra direta com o Estado. A lenda de Chico Rei surge em 1904, relatada por Diogo de Vasconcelos. Chico seria um monarca africano que fora raptado em África e trazido escravo para Ouro Preto junto de seu filho. Trabalhando duro, comprara sua própria alforria e, com tempo e mais trabalho, comprara a liberdade de seu filho e de outros escravizados. Estes que passaram a chamá-lo de rei. Chegou a comprar sua própria mina. Com o ouro de sua mina, Chico e seu grupo de alforriados teriam construído algumas igrejas em Ouro Preto. É muito mais fácil a gente problematizar a existência do Chico Rei do que do Ambrósio. Afinal, do Ambrósio a gente tem muito documento, enquanto que do Chico Rei não, né? O Chico Rei é um herói da meritocracia. Ele foi habilitado historicamente justamente por ter jogado o jogo do dominador. O cara que trabalhou, que acumulou, se libertou e buscou libertar os seus. Ao passo que o Ambrósio, ele não jogou o jogo do dominador, ele não se rendeu, é um rebelde, né, que resiste, e por isso ele foi desabilitado historicamente. Porque difundir um ser histórico como o Ambrósio, difundir um ser histórico como Zumbi dos Palmares, mas principalmente se nós pensarmos em Minas Gerais, as centenas de quilombos existentes em Minas Gerais. Se todos esses quilombos incorporassem lutas efetivas como o de Ambrósio, corria-se o risco da constituição de confederações. As confederações quilombolas eram um dos maiores terrores da coroa portuguesa. Há um outro fato curioso sobre o Ambrósio que suscita debates calorosos. No mapa do Capitão França, da década de 1760, um documento feito para relatar a marcha contra os aquilombados em 1759, temos em meio a dezenas de quilombos, serras, rios e arraiais, apenas 2 localidades com o nome de povoação. A povoação dos Bueno, área onde os Bueno povoaram e residiam, e a primeira povoação do Ambrósio, que é onde hoje temos a cidade de Cristais. Por que chamar de povoação e não quilombo este primeiro Ambrósio? Será que aquele primeiro núcleo não era um quilombo? Porque quando eles adentram as matas, né, em suas fugas, em busca da liberdade e da resistência, são eles que, adentrando os sertões, as florestas, é que vão abrir, né, esses lugares, vão também constituir pequenos povoados, né, povoados de pretos livres, junto com brancos pobres, que vão trabalhar a terra, a agricultura de subsistência. O Ambrósio é um agricultor, ele não é nenhum negro fugido, né? E nós temos vários pretos livres trabalhando a terra. Nesse povoamento, quem estava aqui, quem estava fugindo do imposto de captação, as vilas da comarca começou a esvaziar. E nessa região, para saber que não só tinha nos aquilombados, só não tinha negros, tinha forros, tinha brancos também junto, por isso tinha o povoamento. Tem muito historiador que atesta que os tais quilombos do Campo Grande, principalmente do Ambrósio, eram formados por pessoas de diferentes classes e raças, não apenas de negros fugidos, né? Que na verdade são redutos onde a coroa portuguesa não chega, o poder português não atinge, né? E por não conseguirem atingir esses redutos, digamos assim, né, eles vão ser conquistados. E aí isso faz com que esses quilombos sejam objeto de uma manipulação conceitual, né, que a coroa usa para justificar a conquista. Né, o governo também vai baixar decretos considerando estes povoados de pretos livres como lugar de negro fugido, porque aí autoriza as milícias, a milícia do Estado, evidente, não fazendo um anacronismo, né, mas podemos pensar nesse tempo a milícia do Estado, junto com fazendeiro, junto com exploradores, para expulsar dessas terras devolutas, expulsar essas pessoas e posteriormente, né, a partir de Sesmarias,
a doação, a doação dessas terras, né, para os fazendeiros principalmente. E isso vai ao longo das décadas do século, fazendo com que esses pretos livres também vão sendo expulsos desses seus territórios. A gente vê isso até hoje. Os detentores do poder econômico tomando terra de gente pobre, de povos originários, áreas de preservação, de gente preta. A prática continua a mesma, os mecanismos que mudaram. Se no passado a apropriação se dá pelo chicote, pela fraude legal e pelo apagamento dos registros, hoje ela se dá pela força do capital transnacional, pela mineração, pela destruição de sítios históricos, mas o objetivo final continua sempre sendo o mesmo, a expropriação do território e o silenciamento da memória. E é nesse pensar justamente essa capacidade de lidar com a terra, de lidar com o campo, que entra a figura histórica de Ambrósio. Rei Ambrósio, pai Ambrósio, mas uma figura histórica, uma figura humana que trabalha com a terra. Deste modo, Ambrósio se inscreve na memória como o agricultor que, tendo sua terra e sua existência ameaçados pela violência do reino, se torna a liderança que vai guiar seu povo e defender seu território. E sendo ele forçado a fugir, criam-se focos de resistência espalhados pelo Campo Grande. A figura do Ambrósio se tornou, no imaginário popular e do movimento negro e das memórias quilombolas quase uma figura mítica, né? Então, o que se tem de efetivo? Existiram vários Ambrósios dentro do Campo Grande. Isso do ponto de vista documental. Parece que o governador Gomes Freire, na expedição de 1746, ele já dá início a um processo de apagamento do personagem, do Ambrósio. Ele mesmo não menciona o nome Ambrósio nem durante os preparativos para a campanha e nem depois. Pode ser que ele tivesse receio de insuflar o nome dessa liderança ainda mais, criando um mito. A documentação de 1746 a 49, ela não menciona o Ambrósio, mas depois esse nome aparece quando, no momento da segunda expedição, já na década de 1750, o governador se refere a esse primeiro quilombo atacado como quilombo do Ambrósio, ou quilombo grande. Isso porque, em 45, o Gomes Freire comenta que há mais de 20 anos tem um quilombo maior do que Palmares, com um rei que tira o sossego dele. Não há nenhuma menção à captura ou morte desse rei. A morte do Ambrósio, de 1746, ela só vai ser relatada 50 anos depois, de forma instrumentalizada, num documento que vai ser confeccionado no intuito de recuperar para Minas Gerais um território que se pensava ser de Minas, que hoje a gente chama de Triângulo Mineiro. Então, depois, o Inácio Corrêa Pamplona, quando alveja lá, quando ataca os quilombos do Triângulo Mineiro, ele nomeia um dos quilombos atacados, ele chama também de quilombo do Ambrósio, o que ajuda a criar uma certa confusão sobre esse assunto, principalmente sobre a localização do quilombo do Ambrósio, né? Inácio Corrêa Pamplona, além de mestre de campo e conquistador dos sertões, passou a história como um dos traidores da Inconfidência Mineira. Pamplona empreende uma terceira campanha ao Campo Grande em sua porção mais oeste, saindo de sua fazenda na freguesia de Prados no ano de 1769. É muito curioso que, além de indígenas, escravos, soldados, sertanistas, animais, cozinheiros, nessa comitiva vai também uma trupe de músicos, poeta e escriba que escreve em verso e prosa o dia a dia dessa expedição, como se fosse um trovador, acompanhando um cavaleiro medieval. É claro que esse roteiro e todo o texto é uma enorme de uma propaganda para o Pamplona justificar as sesmarias que ele vai ganhar na região e para Minas Gerais abocanhar enormes fatias de território sob a justificativa de pacificar a região, e colonizá-la.
Pamplona afirma ter encontrado vazio o antigo e famoso quilombo do Ambrósio, em suas palavras, o maligno negro, fazendo um croquis deste quilombo. Em princípios do século XX, Carmo da Gama publica na Revista do Arquivo Público Mineiro um conto chamado Quilombolas, Lenda Mineira Inédita, um texto ficcional inspirado na figura do Ambrósio. Este Ambrósio romântico era um nobre africano que viera escravizado para o Brasil, onde é comprado por jesuítas e trazido para Minas Gerais, junto de sua esposa Cândida. Este Ambrósio é descrito como esbelto, valente e de grande inteligência. Os jesuítas o alforriam e ele forma um arraial que chamará de quilombo. Um quilombo católico, onde reina ordem e respeito e que posteriormente será atacado. Seja como for, a figura do Ambrósio foi de grande importância para a época. Ele foi chamado de rei, de pai, de célebre, de afamado. Ele foi laureado por poetas parnasianos. O nome dele foi usado por aristocratas para aquisição de sesmarias e mercês. Minas ampliou suas fronteiras graças ao seu nome e ainda batizou serras, fazendas e regiões inteiras no século XVIII. Alguns resistem até hoje. Ambrósio, né? A figura histórica de Ambrósio, ela continua repercutindo nos últimos anos, mais forte ainda, também por constituir, né, uma história não mítica, né? Não é uma história inventada. Eu acho que basta ver a gente, pela toponímia, a gente estudando, ver a importância que esse quilombo tem. A toponímia hoje, que são os nomes dos morros, tipo Morro do Meia Laranja, Morro da Vigia, Morro do Quilombo, Morro do Redondo, se mantém hoje com a nomenclatura que era de época. E eram locais que se mantinha a vigilância do alto, né, e se comunicava através de batimentos de tambores e de fumaça. É uma toponímia militar, espia, é de quem está vigiando, Morro da Vigia, onde está sempre vigilante. Agora, também é verdade, né, que mesmo depois da conquista, acho que a gente pode entender que, apesar da tentativa de se fazer esse apagamento, e é uma tentativa incisiva de apagar a memória, porque não só a presença física dos quilombolas passa a estar ameaçada, né? Eles são presos, eles são mortos, mas inclusive a memória da origem histórica dessa região, né? Então você tem inclusive um roubo do protagonismo dos quilombolas como primeiros ocupantes ou desbravadores da nossa região. Nós temos na região do quilombo de Ambrósio, bem na divisa da cidade de Biá, uma região chamada Capão da Paia. Capão da Paia, por exemplo, era uma região de negros, né, escravizados que fugiam e ocupavam esses lugares com seus mocambos. Capão da Paia virou comunidade São Pedro e comunidade São João. Nenhuma das cidades da nossa região tem como fundador ou como primeiro ocupante o núcleo quilombola, né? O quilombo se apaga também a partir das próprias nomenclaturas. E de outro modo, curiosamente, pela contradição histórica que nós vivenciamos, nós andamos pelas encruzilhadas das plantações, das estradas de terra, nas encruzilhadas, vários nomes que se referem a mocambos, que se referem a quilombo. E quando adentramos nessas placas, naquela grande expectativa de encontrar ali uma comunidade quilombola, o que nós encontramos são as plantações de cafezal, de algodão, de cana-de-açúcar, de soja, né? Então essas placas que poderiam representar a recuperação da memória, elas acabam nos levando para dentro dos grandes latifúndios. Então eu penso que tem toda uma outra história a ser contada, ainda a ser desvendada. Com relação ao quilombo do Ambrósio, no meus tempos de escola,
década de 1970, não se falava em Ambrósio. E para nós aqui em Cristais, nós não tínhamos essa cultura que foi apagada da memória, da memória coletiva, a importância que teve os quilombos. Cristais hoje tem feito um trabalho árduo nesse sentido de legitimar a história Ambrósio. Então, Cristais, através de divulgação em cartilhas educacionais, em teatros. As escolas municipais trabalham muito com seus alunos a respeito da historiografia nossa. Teve anos atrás que teve o Quilombo do Ambrósio, foi muito bem representado em um carro alegórico. Foi instituída agora uma honraria chamada Medalha Rei Ambrósio, que está sendo entregue agora a pessoas de destaque no setor de história afrodescendente, afro-mineridade. Então, as crianças que participaram daquilo entraram, eles estudaram a história. Isso já vai sendo introjetado agora na mente das crianças, que elas vão conhecendo sua própria história. Igual um aluno me disse na escola esse dia, eu falei, quem é fulano? Aquilo ali parecido comigo. Ele olhou para o Ambrósio e disse, eu sou ele, né? Eu sou o Ambrósio. Eu sou o Ambrósio. Porque o que hoje se exige não é somente, né, o direito à reparação à terra em si. É o direito à reparação histórica, é o direito a contar essa história, é o direito a recuperar essa memória. E a forma que nós temos para dizer que ainda existimos, mesmo que seja nesse retorno memorial da espiritualidade, é contar que aquela placa está dizendo que aqui Ambrósio esteve, que aqui teve um Mocambo X, Mocambo Y e que as pessoas que estiveram aqui existiram. Após muitas lutas, com a Constituição de 88, foi assegurado às comunidades quilombolas o direito à propriedade das suas terras. Uma reparação que se perfaz através do reconhecimento dos direitos das comunidades de descendentes de escravizados, possibilitando-lhes, finalmente, o acesso à propriedade de suas terras. Mas a materialidade dos fatos é bem diferente, tanto para os povos originários quanto para os quilombolas. Não adianta a Fundação Palmares, por si só, apresentar um certificado de reconhecimento, mas se a terra continua em disputa, se a terra não está nas mãos dos detentores. E primeiro tentaram fazer com que a posse da terra só poderia estar com aqueles que, até 1988, aí tanto faz os quilombolas quanto os indígenas, estivessem na posse do seu território. Mas a maioria foi expulsa. A maioria foi para as cidades, como Oliveira e Ventura, porque eles foram expulsos da sua terra. Então não tem como eles provarem que aquilo ali é deles, porque quem está ocupando essas terras são os fazendeiros. É o agronegócio atualmente que está ocupando essas terras. A luta se dá tanto em cartórios, fóruns e mesmo no campo. Nós não temos documentos da nossa história. E os poucos documentos que tinham, em muitos lugares, né, tem sempre uma frase interessante, que é aqui também, da região do Alto Paranaíba, como um todo, que é tudo que existiu, o cartório queimou. Ainda hoje, remanescentes e descendentes dos quilombolas do Campo Grande e do Ambrósio enfrentam desafios enormes para garantir sua sobrevivência e suas terras. A luta se dá tanto em cartórios, fóruns e mesmo no campo. Aqui no sul de Minas, na região de Campo do Meio, próximo a Cristais, onde, segundo o mapa do Capitão França de 1763, apontava o quilombo da Boa Vista, tem um assentamento do sem terra com mais de 400 famílias que se chama Quilombo Campo Grande. Esse pessoal tem lutado contra grandes fazendeiros e contra o Estado e vem sofrendo todo tipo de violência. Em várias partes do Brasil, né, que continuam, as famílias continuam, né, tendo seus entes assassinados, né, por disputa de terra, né, por posse da terra. É por isso que a gente sempre reafirma. Por isso que a gente sempre reafirma. Não é possível falar de quilombo sem falar de territorialidade, sem falar de terra. E a violência é justamente essa. Ambrósio
não é o farol que alumia, né? Mas ele pode ser um farol que indica de modo efetivo que alguém esteve aqui e que alguém lutou por nós, né? E que cabe às novas gerações recuperar essa figura que eu costumo dizer sempre, uma figura histórica. É ler Ambrósio enquanto figura histórica de resistência e permanência no estado de Minas Gerais.